entrou justamente agora. Sério? Você ficar toda carinha. Boa noite a vocês todas. É muito gostoso sempre estarmos aqui, reunidos, né? E hoje nós vamos falar dos nossos sonhos. Não vamos falar daqueles sonhos que nós ansiamos para a nossa vida, através dos projetos, das programações. Eu sonho fazer isso, eu sonho ser aquilo. Nós vamos falar dos nossos sonhos quando vamos dormir. Sonhos, todos nós temos. Todos nós já ouvimos falar dos sonhos. E o que são sonhos? Alguns de nós falamos assim, eu sonho sempre. Mas é um sonho tão enrolado, tão esquisito, eu saio correndo, alguém corre atrás de mim, eu caio no escuro, eu não sei o que é isso. Outros falam, eu morro de medo, eu sonho, eu estou caindo num buraco fundo que nunca acaba. Quem já não ouviu falar isso? Muita gente fala, eu sonho que eu estou caindo sempre. Ou se não, eu lembro que eu fui para algum lugar, falei com alguém, eu conheci esse alguém, mas lá eu conhecia, eu não sei o que é, não lembro nada. Nunca lembro dos meus sonhos. Por que será que nós não lembramos dos nossos sonhos? Ou será que lembramos? Pessoas existem que descrevem os sonhos com detalhes. E será que sonho é importante para a nossa vida? Será que sonho tem algum significado que nos induz ou nos ensina alguma coisa? Muitos de nós vemos as pessoas falar, o significado dos sonhos. Então tem os livros do significado dos sonhos. E tem aquele sonho, eu sonhei com uma cabra, vou jogar que nem lá no Brasil falaram, vou jogar no bicho. Ou eu sonhei com um dente, é morte. E as pessoas falavam assim, sonhei com cobra, é inveja. Ou traição, né? E Allan Kardec, através dos espíritos, fala que isso, mesmo de Divaldo, na palestra, falando a respeito desses sonhos, ele fala, isso não existe. Simbolismo foram criados para tentar explicar o inexplicável. Eles não sabem, a gente sonha por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão assim, entretidos com o nosso dia a dia, com os nossos problemas. Por exemplo, nós brigamos com o chefe. E estamos aquela cascavel, briguei com ela. Quando você sonha de noite, você transforma a sua aflição do sonho na imagem de uma cobra, da cascavel. É o que nós estamos sentindo. A gente transforma. Então, não é que sonhou com a cobra, vai ser uma aflição. Eu lembro quando eu falava, quando as minhas amigas morriam de medo. Se você sonhar com uma água límpida, um regaço, um riozinho, olha, isso é fertilidade. Cuidado, hein? Gravidez. Elas, pelo amor de Deus, eu sonhei com água hoje. Ficava rezando o mês inteiro. Então, a gente fala assim, que bobeira, né? Nós nos apegamos nessas coisas. Mas, vamos lá. Sonho. Os sonhos são produtos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, forma esse conjunto bizarro e confusos que parece não ter senso nem nexo. Isso são os espíritos nos trazendo, na pergunta 402 do Livro dos Espíritos, né? Por Allan Kardec. Então, veja bem, já Kardec, naquela época, né, todo mundo já se preocupava com os sonhos, com os seus significados. E ele vem nos trazer que é o produto da nossa emancipação. O que é a emancipação da alma? É a liberdade que nós temos quando podemos sair do nosso corpo. Quando nós saímos do corpo e vamos para o mundo espiritual. Então, nós nos tornamos mais independentes, porque já não estamos tão presos à matéria. Isto é, depende da nossa situação mental, antes de partirmos, antes de dormirmos. Então, essa emancipação vai nos dar essa clara evidência, ou seja, nós vamos ver mais acertadamente do outro lado o que se passa. Só que com preso aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, nós ficaremos mais difíceis de entender o que passa. Então, serão muito confusos os nossos entendimentos. Mas, sonho, o que é sonho? Sonho no sentido do que estamos falando.
São reunião de imagens, ideias, pensamentos ou fantasias, geralmente confusas e sem nexos, se apresentam à mente no decorrer do sono. Aí eu peguei vários dicionários, porque todos eles mais ou menos dão parecido. Já o primeirão, ele fala que é o conjunto de ideias e imagens que se apresentam ao espírito durante o sono. E lógico que tem a segunda opção, as versões, né, de sonho, que é sonhar em ter as coisas, é sonhar em ganhar algo, em progredir, é sonhar o sonho alado, que é ter sorte da vida, e também é o sonho, né, o sonho doce, fritinho, com creminho, também é sonho, tá no dicionário também, aquele sonho gostoso, característico, que a gente gosta, é bom, e a pessoa fala assim, como que é a engordadura, não sei o que eles falam, que é o gordo com a gordura, engordadura, que é o sonho. Já inventaram esse nome para o sonho. Mas é assim, então, isso aí é o sonho, né? Então, na transição da vigília para o sonho, somos exatamente no momento em que os nossos meios ordinários de comunicação com o mundo exterior estão suspensos, abrem-se em nós novas saídas para a natureza e por elas escapam-se uma irradiação mais intensa da nossa visão. Já nisso vemos revelar-se uma nova forma de vida, a vida psíquica, que vai ampliar-se nos outros fenômenos que nós vamos ocupar, provando que existe para o ser humano modos de percepção e manifestação muito diferentes dos sentidos materiais. Isso está em Leon Denis. E aí nos fala, porque nós sempre assim, perdemos um ser amado, a gente fala, ai meu Deus, queria tanto, ai eu queria tanto uma psicografia dele, ai eu queria tanto falar com ela, meu avô, minha avó, minha irmã, meu marido, e a gente chora e pede. As pessoas, quando o Chico estava vivo, eles iam lá para esperar ter uma mensagem do ser amado. E se nós soubéssemos nos preparar, nós veríamos que nós teríamos acesso a esses seres através do sonho, quando dormimos. Porque o sonho não é uma coisa que o espírito não é capaz de estar, participar. Todos nós sonhamos. Allan Kardec fala, nós sonhamos todas as noites. E as pessoas falam, nossa, faz muito tempo que eu não sonho. Não é que não faz muito tempo que eu não sonho. A pessoa está tão presa no mundo material, tão presa nas suas preocupações, que pensa que não sonha. E nós vamos ver que os sonhos, existem 3 tipos de sonhos. Então, por que essa pessoa não sonha? Porque ela está presa naquele momento, aqui e agora, e não consegue se desprender. Por isso nós falamos da oração antes de dormir, como é importante, da calma, da vigilância, para que a gente possa adentrar no mundo espiritual e usufruir dessa oportunidade que Deus nos dá, de viver o outro lado, de sentir e lembrar o que nos é difícil. E assim, quando estamos lá, nós vamos ampliar essa nossa capacidade de entender, de conhecer, de aprender. Então, para nós, essa manifestação, de diferentes sentidos, nós aqui espíritas, é mais fácil a gente aceitar quando está do lado de lá e buscar, porque aprendemos que o mundo espiritual existe e cremos que ele existe nas suas diferenciadas amadas e diferenciados níveis. Então, para nós é mais fácil. Aí, enquanto o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente, quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais. Então, quando nós nos desprendemos incompletamente, esse desprender incompleto quer dizer que a gente sai meio corpo para cá e meio corpo para lá? Ou o perispírito fica agarrado no corpo assim e só vai um pedacinho? Não. É o despertar, é o desenrolar da nossa ideia, do nosso cérebro, que não deixa nós irmos completamente. A lógica é, ao dormirmos, automaticamente, nós nos desdobramos. Ninguém pode não ir embora, ficar ali em cima do corpo de medo de sair. Ficar próximo, mas isso é automático, porque Allan Kardec nos fala, os espíritos nos dizem, o espírito não descansa. Vai haver uma
uma pergunta, se não me engano, é 403, vai falar, o espírito dorme descansa enquanto o corpo descansa? Não. Então, esse desprendimento da alma incompleto, as sensações, as preocupações da vigília. Que são as preocupações da vigília? É o nosso dia a dia, né? A gente vai dormir, quem é que não faz isso? Vai dormir em vez de a gente deitar, encostar a cabeça no travesseiro e falar, oh, meu pai, obrigado pelo meu dia, e fazer a nossa oração habitual. A gente até faz. Obrigado pelo meu dia, peraí, mas deixa eu pensar. Sabe, eu preciso pagar aquela conta amanhã, eu preciso ir na reunião não sei de onde, eu preciso cuidar do menino, eu vou no escola, ai meu Deus, não vai dar tempo, e o meu carro que eu não arrumei, e o pneu que tá ruim, e a gente fica assim, mistura tudo lá dentro da cabeça. E na hora de dormir, o que fica para nós? Essas sensações, essas preocupações da vigília, ou seja, de quando estamos acordados. E aí as recordações do passado não presente, do passado de nossas vidas, e quando a gente vai para o plano espiritual, nós podemos ter o acesso a certas coisas do passado, para que a gente aprenda. Não que nós vamos lembrar tudo que fomos, mas certos desafetos, certas coisas que a gente tem que lembrar, para a gente se reatar, para a gente melhorar. Então, é uma mistura danada e a gente chega de noite, dorme, quando acorda de manhã e fala, ai, tive um pesadelo daqueles. Estava correndo, eu estava num carro que eu nem sei qual era, de quem era, me deixaram na estrada, e a nossa preocupação é que o carro está pneu ruim, que ele vai quebrar, então a gente mistura. Aí eu fui levar o meu menino para jogar, ele tinha treino, mas nossa, era um campo esquisito, era tanta coisa, e aí a gente mistura. Nós criamos, e nós falamos, os sonhos são tudo doido. E não são doidos. Nós que fazemos ele ficar coitadinho, perdido da vida. Aí a incoerência da maior parte dos sonhos, mas à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante, e os sonhos adquirem uma lucidez e uma nitidez notáveis. Vastas perspectivas abrem-se no mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e lugar do seu destino. Nesse estado, ela pode penetrar as coisas mais ocultas e até os pensamentos e os sentimentos dos outros espíritos. Então, quando nós conseguimos adentrar no mundo espiritual, das nossas deficiências, mas conscientes daquele momento, nós vamos ter como conversar, trocar ideias, e isso nos leva a uma história, né, que é verdadeira, contada pelo Espírito de Ignotes, no livro Espelho da Alma, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele fala que tinha uma moça numa reunião de estudo mediúnico, ela chegou para a instrutora da noite e falou assim, olha, eu tenho um caso na minha vida e gostaria de compartilhar com você para que você passasse aos outros e eles aprendessem. Também através das minhas experiências, se você me permitir. E ela falou, pois não, pode contar. E ela contou que ela era uma menina, órfã de pai e mãe, e que a mãe a vendeu, quando ela era uma criança ainda, numa casa de trabalhos, de famas não muito boa, para não dizer prostíbulo, e a mãe a vendeu para que ela fizesse trabalhos domésticos nessa casa. E ela não se deu conta, quando percebeu, ela já fazia parte do ambiente da casa, vendia ilusões. E quando ela completou 16 anos, ela teve um sonho. Ela sonhou com um rapaz loiro, muito lindo, que olhava para ela e falava, seu lugar não é aqui, foge, foge, mostrava uma aparência de um lugar bonito para ela. Quando ela acordava, a desilusão do momento, ela falava, é sonho. Eu querendo ir embora e eu sonhando com essas coisas. Esqueceu o sonho, passou um mês, novamente, o mesmo rapaz, falando para ela, fuja daqui, você tem que ir para um lugar melhor, você merece coisa melhor. Este não é o seu lugar mais. Saia daqui. Ela acordou, quando ela olhou para a janela, para o lugar sujo que ela vivia, um quarto horrível. Aquela vida, ela falou, que isso é só sonho. Passou-se mais um mês, novamente o rapaz volta para ela e fala, você precisa ir embora. Vá para esse, meu nome é Walter, vá para esse lugar, para esse endereço, nessa cidade. Vá até esta porta. Essa senhora, quando você bater na porta e pedir emprego, ela lhe dará. Vá.
creia, vá. Ela acordou com aquela sensação de alegria e, ao mesmo tempo, não é possível. Eu já sonhei com ele 3 vezes. E agora me dá endereço até? Eu vou ver se existe. Eu vou ver se existe esse endereço, esse lugar, essa cidade. E foi. E bateu na porta e a mulher recebeu, estava precisando de alguém, uma doméstica. Lhe deu um salário honesto, um quarto arejado e bonito para dormir. E ela estava lá e ela percebeu que aquela família, apesar de saber para os vizinhos que eles haviam perdido um filho recentemente, eles estavam sempre o hábito da oração. Toda noite eles oravam e pediam a ela para acompanhá-la. Mas ela, envergonhada com a situação do mundo que ela pertenceu, ela achou que não devia. Mas passado um mês e todo dia eles ali fazendo, ela resolveu contar para a patroa o que ela era, de onde ela veio e por que ela estava ali. A patroa assim, ficou surpresa, né? Chegou, chamou-a para a sala e abriu um álbum de família e falou: mas se você encontra um rapaz que você diz aqui. Quando ela abriu a primeira coisa, eu falei: é esse, o Walter. Aí a mulher falou: Walter é meu filho. Foi ele que desencarnou num acidente de automóvel muito drástico, jovem, 18 anos. Aí ela correu, contou para o marido foi verificar a história da moça, verificando a história dela, mandou-a para o médico, ela falou que ia estudar, ela foi estudar, fez o ginásio, o high school à noite, e nisso a família se afeiçoou a ela, chamou-a para o ambiente doméstico íntimo e a adotou como filha. Ela continuou os estudos, continuou no centro, conversava com o Walter passava recado para os pais, e depois ela se formou em Direito. E formando-se em Direito, ela foi ajudar as outras jovens menores que estavam nessa casa e em outras casas. E ela falou tudo pelo sonho que tive. E Walter sempre vinha a ela, não somente em sonho, como nas reuniões mediúnicas, e falou que eles dois foram um casal que desviava jovens e tinha um prostíbulo, nas quais essas jovens eram abusadas, maltratadas. E a que fora mais maltratada, mais abusada, que sofrera mais na mão deles, era aquela que era a mãe deles agora. E ela resolveu recebê-lo. E ela continuou tendo sonhos e ia para outros lugares. Então, o sonho, quando bem alimentado por nós, bem dirigido pelas nossas atitudes, nós poderíamos ter esse tipo de ajuda. E isso ela falou, que todos teriam a condições ao sonhar, crer. Não sair quem doido, né? Crer com a fé raciocinada. Então, a crença é raciocinada também. Então, Allan Kardec, para nos ajudar, ele pergunta: durante o sono, a alma reposa como o corpo? Aí, os espíritos: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo mais necessita do espírito, ele percorre os espaços e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, os espíritos, quando estão assim, eles não... Nós estamos no plano espiritual, e o Allan Kardec nos fala que como a gente não está ativo, nós, espíritos, não estamos ativos, então, porque o sono nos libera parcialmente da alma do corpo. Então, o espírito não estando mais inativo, o que ele vai ter? Lembranças, ele vai se recordar das coisas que ele fez, deixou de fazer, ele vai procurar se acertar, procurar ajuda no plano espiritual, e adquire maior liberdade de ação, dependendo do nosso grau de elevação. Então, nesse momento, poderemos entrar em contato, como ela entrou, com o Walter, mas nós poderíamos entrar em contato com aqueles a quem amamos. E nós temos que fazer isso. Mas como fazer isso? Como nós entrarmos no sonho, no nosso sonho, que nós sonhamos todas as noites, não só orando, porque todos nós oramos, bem ou mal, todos nós oramos. O que nós não oramos é direito, porque orar, muito obrigado, meu Deus, ele é dizendo, ou Pai Nosso, e canta o Pai Nosso todinho. Mas assim, né, a pessoa está assim, mas nós estamos está fazendo outras coisas, está arrumando o quarto rezando, ou está puxando o travesseiro, está rezando. Não, é acalmar o ser, é respirar profundamente, sentir o ar, o oxigênio no nosso ser,
é chamar para a nossa psicosfera mental o nosso anjo da guarda, a paz. Mesmo que a gente está vivendo num tumulto daqueles, mesmo que a gente está vivendo no meio de uma guerra psicológica, guerra fria, guerra governamental, não importa a guerra, a gente tem que saber respirar, acalmar e entrar em contato com nossos anjos guardiões, para que quando o nosso corpo repousa, a nossa alma possa trabalhar. E o nosso corpo precisa repousar. Nós dormimos 1/3 da nossa vida. 1/3 da nossa vida nós dormimos. Então, vamos aproveitar esses sonos, porque nós vamos refazer nesse tempo o nosso corpo. A nossa parte fisiológica precisa ser reconstituída. Os órgãos precisam descansar. Durante o dia, nós fazemos certos usos. À noite, certos órgãos trabalham mais do que durante o dia. Porque do dia eles nos dão a vida, para que a gente funcione. Eles trabalham para que a gente funcione. À noite, quando o corpo repousa, certos órgãos trabalham para repor as suas energias, para nos dar energia no dia seguinte. Então, nós precisamos dormir. Falar assim, não, eu sou forte, durmo 3 horas, tá bom. Não, nós precisamos dormir mais. Não vamos estabelecer 8 horas, 10 horas, 7 horas, mas o mínimo, que eles falam muitas vezes, falam de 6 a 7 horas seria o mínimo de dormir. Para nós adultos, jovens que passaram dos 40. Porque a criancinha mais jovem precisa de mais. A criancinha precisa no começo de 18 horas, depois 16. Uma criança de 10 anos precisa de 12 a 14 horas. E que criança hoje em dia dorme isso? Me diga. Quem faz criança dormir? Para que eles possam coordenar quando forem adolescentes e adultos os sonhos deles. Mas não, criança hoje levanta com as galinhas e dorme lá não sei quando. Lá, porque as galinhas e os bois dormem antes que eles, né? Que a gente falava assim no interior, né? Levanta com as galinhas e dorme com as galinhas. Porque as galinhas dormem cedo. A boiada, tudo quem já teve animal ou viveu numa fazenda sabe disso, né? É bem cedinho, tá acordando de tarde, começou a entardecer. No meu tempo de jovem, a gente, 4h30 da manhã, acordava com o mugido do boi, com as galinhas quando estava na casa, na fazenda da minha avó, era assim. Aí, de tarde, né, a gente já ia todo mundo se recolhendo, os animais se recolhendo. Quando era 8 horas, estava tudo dormindo. Todo mundo dormindo, para de manhã levantar cedo, viver a vida. Mas hoje a criançada está lá com o tablet deles, com o brinquedo, com as coisas. E não é brinquedo de montar, que eles não querem mais, não é livrinho de abrir e fechar com coisa surpresa, não. Eles querem o bendito dos tablets, dos telefones. E os pais, na maioria das vezes, não que seja errado dar alguma coisa, mas para a criança pequena, o que eles fazem? Taca lá o telefone para que eles fiquem quietos, para eles fazerem as coisas. Né? Porque aí a criança fica aí enrolada. Olha, eu tenho um amigo nosso, que ele fez um aniversário para a filha dele, e tinham 16 jovens. Ela fez 16 anos, eles não quiseram fazer festas, assim, aqueles Sweet 16, aquelas coisas, não tinha condição também. Mas ele fez na casa dele e chamou. Aí ele falou assim, minha filha, no meu tempo, quando a gente estava na frente assim, essa música tocando, a gente estava aí tudo dançando. A gente estava abraçadinho com o outro dançando, e vocês aí, cada um, vocês não conversam. Pai, nós estamos todos conversando. Como? Tá todo mundo nos telefones, nós estamos conversando por texto. Não usando a voz, gente. Usando o telefone entre eles. Vê se pode. E aí depois essas crianças, né, esses jovens, vão sonhar. Não, eles vão lembrar, eu perdi a text message do meu anjo. Porque eles não vão sonhar. Eles não falam, como que vai sonhar e adquirir essa liberdade? Nada. Essa liberdade da alma. Não consegue. Porque não sabem viver assim, basear as coisas. Então, continuando com o Kardec, ele pergunta aos espíritos, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, a liberdade, qual é essa liberdade que o espírito tem durante o sono? Pelos sonhos. Pelos sonhos que nós vamos ver qual a liberdade que temos. Acredita com certeza que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem lembranças do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de um outro. O sono libera parcialmente a alma do corpo. O sono é a porta que Deus
lhes deu... Não, peraí, li errado. Peguei o microfone no caminho. O sol é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto espera o grande livramento, libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. E essa pergunta, se vocês forem ver no Livro dos Espíritos, é 1,5 página de resposta. Fala bastante a respeito. Mas, veja bem, a nossa liberdade, a liberdade do espírito durante o sono, é pelo sonho. Porque é lá que a gente vai buscar as lembranças. Isso lembra até Abraham Lincoln. Ele, 3 dias antes dele ser assassinado, ele sonhou. E a esposa dele também. E ela falou para ele, não vá, que vão te matar. Ele falou, não, isso é um sonho. E ele sonhou, e ele descreveu o sonho, caminhando. Ele chegou e falou, nossa, quem morreu na Casa Branca? E ele, eu vendo o caixão lá, quem morreu na Casa Branca? Aí um soldado estava velando pelo corpo e falou, o presidente. Ele sonhou 3 dias antes. E a esposa dele e avisou para não fazer isso. E ele foi. É porque era o destino, mas se ele ouvisse, talvez ele não morresse ali. Morresse mais para frente, né? Podia fazer alguma coisa antes. Mas os sonhos nos avisam. Não que nós vamos ficar pensando, esse sonho vai me falar, a sua casa vai quebrar. Que nem naquele livro, quem já não leu o livro Aconteceu na Casa Espírita? Os dois, né, coordenadores da casa, eles sonham. Porque era ligado à parte mais doutrinária, ele sonha com um professor dando aula e falando, né? Orientando. O outro, já a casa está toda rachada, alguma coisa está acontecendo. Ele já estava preocupado nas estruturas físicas da casa. E os dois conversando a respeito do sonho, porque é longe de conversar com outras pessoas, porque foram os dois conversando que eles viram, peraí, rachadura na casa, orientação, calma, alguma coisa, a nossa casa está passando por problemas, por ataques. E era o que está acontecendo. Então, através do sonho. E a gente só consegue esse grau de conscientização do sonho quando nós nos preparamos para ele. Aí, os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, a fantasia de nossas almas, enquanto há o repouso do corpo físico. Todos eles revelam em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma, assinalando a atividade extracorpórea, quando então se lhe associam à consciência livre, variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica. Então, isso nos fala Martim Peralta, no livro Estudando a Mediunidade. Todos os sonhos nos faz alguma coisa. Muitas vezes a gente acorda cansado. Porque sonhou. Só que a gente nem lembra que sonhou, né? Porque a gente fica correndo, fica brigando com alguém lá no plano espiritual. A gente se degladia verbalmente e até fisicamente. Quem não acredita nisso, procura estudar os livros que tem toda a doutrina, porque a gente sabe que a gente vai lá, briga, bate na gente. E por quê? Você se coloca aonde você está. Nós nos colocamos no ambiente que nós pertencemos. Nós vamos para o plano espiritual, não vamos virar anjo de asa, não. O que nós somos e pensamos aqui é o que nós somos e pensamos lá. E pior ainda, né? Que aqui a gente camufla. Aqui a gente camufla, a gente vive socialmente. A gente faz de conta que é bonzinho. A gente faz de conta que não fala de ninguém, mas pensa até demais. A gente não fala, mas pensa. Pensou, tá falando. Tá criando, porque pensamento é criação. Você cria pensando. Materializa. Então, nós somos, lá do outro lado, os verdadeiros. Lá nós somos, e lá nós vamos fazer o quê? Vamos nos unir com quem está conosco, né? Com quem pensa como a gente. Com quem vive como a gente. E como faz as coisas como nós fazemos. Então, o Martim Peralta, ele resolveu para ajudar a gente a dividir os sonhos, a classificar os sonhos. Ele, o Allan Kardec também, os espíritos, através de Allan Kardec, dão essa explicação, mas o Martim Peralta mastigou mais fácil, porque a gente é meio duro de entender, né? Então ele mastigou mais facinho para nós. Então ele fala que a classificação dos sonhos. O comum,
O sonho comum, que é a repercussão das nossas disposições físicas ou psicológicas. Os reflexivos, que é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro. E a espírita, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Então, como nós vamos saber qual é qual? Aí ele vai nos explicar. Qual é qual? O que é o comum, o que é o reflexivo e o que é o espírita. Então, vamos lá. O comum. O espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios. São imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem sentido. Guardamos imprecisa recordação de tudo, em forma de incompreensível sonho. São os mais comuns. E por que isso? Ele nos fala, né? Pensamentos nos que nos são próprios, como nós estávamos falando antes. A gente está com o pensamento, tem turbilhão na nossa cabeça. Nós não relaxamos a mente. Nós não relaxamos o nosso ser. Nós vamos dormir pensando na manhã, daqui a pouco e no mês que vem. A gente quer falar, ai, olha, esse mês eu vou pagar isso, vou comprar aquilo, mas o mês que vem vai dar para não fazer aquilo outro, e daqui 2 meses eu vou começar a aula, e a gente vai dormir pensando assim. A gente faz assim, um schedule da nossa vida material, aí a gente fala, precisamos fazer, precisamos durante o dia, mas temos que saber separar. Então, toda essa mistura na nossa cabeça faz com que a gente sonhe essa mistura do outro lado, que a gente não se desprende totalmente do corpo. Nós ficamos atados mais aos nossos sentimentos físicos do que espirituais. Então, os sonhos mais comuns não são coloridos, porque ele fala que não são coloridos esses sonhos, e são sem nexo, sem pé nem cabeça. A gente lembra que sonhou e não sabe por quê. E nem o que foi. Ou lembra que teve uma coisa, essa noite eu me acordei, não sei por quê. Muitas vezes a gente acorda porque estava correndo no sonho do gato, né? E aí assusta e acorda. Aí, os sonhos reflexivos. Abandonando o corpo físico devido à nossa modificação vibratória, que é a oração, a calma e a tranquilidade de pensamentos, registramos impressões e as imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Relacionamos com fatos e paisagens remotos dessa e da outra vida. Porque em nossas memórias, ele diz, estão gravadas ocorrências de séculos, milenares, de tudo que fomos e fizemos. Mesmo que não lembremos, mas está registrado. Está registrado na nossa memória perispiritual e espiritual. Está tudo ali. Chamamos de sonhos reflexivos, diz ele, porque evidentemente refletem situações anteriormente vividas. Então, esses sonhos reflexivos, eles nos fazem, quando nós estamos adormecendo, nós começamos a refletir, pensar na nossa vida. Pensar e pedir a Deus, nos ajude, por favor, eu peço que me ajude, me oriente. Me dê paz, que eu possa conduzir a minha vida como tem que ser, ou que eu possa passar esse problema meu, que eu consiga melhorar em mim isso ou aquilo, que eu possa perdoar, que eu possa atender os trabalhos, que eu me esforce em trabalhar mais na casa espírita, que eu me esforce em me doar mais, em compreender minha companheira que não aceita meus pensamentos, que a gente possa, refletindo na vida, que nem Santo Agostinho fazia toda noite, refletir no que pensar, no que fazer, para amanhã fazer melhor. Isso não vai nos dizer que nós vamos ter lá, encontrar nosso anjo da guarda de uma vez, e ele falar tudo, mas nós poderíamos ter acesso a eles e lembrarmos de alguma coisa boa. E a gente acorda leve, feliz, com aquela vontade, aquela disposição de melhorar. A gente fala, eu queria tanto me dar bem com aquela menina, que a gente se olha assim, se faísca um no olho da outra, e a gente trabalha na mesma casa, no mesmo lugar. Mas a gente tem que saber viver, que Deus me ajude, que eu melhore. Se ela melhorar, eu melhorando, ela melhora depois, porque a gente, né, quando não quer, Deus não pode. E se a gente quer melhorar, o outro acaba melhorando junto com a gente. Então, a gente fica refletindo nas nossas atitudes, refletindo nos nossos anseios de melhorar, e aí a gente recebe uma orientação do outro lado. E essa orientação, a gente vem com um sentido do bem-estar.
Não quer dizer que mesmo a gente refletindo não vai receber os inimigos do passado, porque tudo está na nossa memória. Os séculos, os milênios da nossa vida. Então, muitas vezes, alguma coisa lá vai acontecer. Espíritas, aí é esse que nós temos mais que falar, né? Os espíritos, nesses sonhos, a alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, permitindo-nos encontrar com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos, dessa e de outras vidas. Nossas atividades nesses sonhos são reais e efetivas, pois, estando fora do corpo, nos encontramos com aqueles que poderão nos ajudar, se assim desejarmos. São coloridos, e nos deixam sentimento e realidade. Quem já não falou assim, sonhou? Gente, aquele sonho parecia tão verdade, eu acordei, parecia que era verdade. Vocês já não tiveram uma sensação assim? De a gente acordar e falar, meu Deus, mas não é possível que era um sonho. Parecia verdade. Não é que parecia, não. Era verdade. Era verdade. E eles são coloridos. A gente lembra e fala assim, nossa, é mesmo, tinha um campo de flores, eu tinha, nossa, tinha isso, tinha aquilo, a roupa dele era azul, a minha era tal, ou senão, né, eu estava correndo, que desespero, meu inimigo falava que ia me pegar, e ele tinha uma foice preta na mão, tinha uma rede amarela, assim, a gente vê as cores aí, não é, tinha cor, porque nessa era, desse sonho, nós soltamos a nossa alma. Nós oramos que nem o outro, mas não estamos refletindo, nós simplesmente estamos nos integrando ao universo. Entregar e integrar a essa energia. Então, nós estamos ali dentro, pedindo ao nosso anjo guardião permissão para adentrarmos os campos, talvez, da nossa memória, dos nossos erros, né, das nossas conquistas, para que a gente possa encontrar as pessoas queridas. Eu me recordo quando eu era jovem, assim, tinha meus 30 e poucos anos já, ainda sou jovem. Mas eu tinha, assim, eu tinha meu avô, ele faleceu, ele estava para um AVC, e eu fui visitá-lo no hospital, e eu vivi com meu avô, meus 2 últimos anos de vida, antes de me casar no primeiro casamento, eu vivi com meu avô e minha avó. Então, a gente tinha muita afinidade, sempre tivemos, e eu, desses 2 anos assim, dos meus 17 aos 19, eu fui muito apegada ao meu avô. E ele sempre foi comigo, meu pai morreu, eu tinha 6 anos, nós fomos viver com o vô e vovó, e ele trabalhava no Palácio da Justiça em São Paulo, mas ele era o segurança noturno, e ele vinha de manhã, 5 da manhã, ele já chegava em casa, um quentinho, fazer café com leite, ele me acordava no dia esse horário para me dar o café com leite. Era eu e meus 3 irmãos, éramos em 4, mas ele acordava só eu, né? E aí a gente sentava no colo dele, ele ligava o rádio, aquele rádio redondinho, de telinha, assim, para a gente ouvir a notícia na manhã. Todo santo dia. Depois, mamãe se casou de novo, nós nos mudamos, continuamos assim. E aí, quando eu fiz 17 anos a 19, teve de trabalho, de distância, era muito melhor morar na casa dele para pegar o ônibus, né? 5 da manhã, andar da minha casa até o ônibus, eu tinha que andar assim, uns 2,5 km. Então, da casa de vovô, era um só, então era mais fácil. E ele desencanou. E no enterro, né? A gente estava calmo, eu chorava, mas um choro calmo. Apesar que toda a minha família, para dizer 100%, mas 99,9% é espírita. Mas é o espírito, fala, eu sou espírita, mas na hora do desespero, esquece que é espírita. Aí a ração, aquele barreiro, e eu perto do caixão, meu avô, ele parecia tão tranquilo. Então, um suado, não parecia que ele estava dormindo. Aquele semblante, meio sorriso na face, tranquilo, bonito. E eu chorei, mas não fiz escândalo. Minhas primas, todas nossas, da mesma idade, fizeram aquela choração, não vai. Eu já tinha ido que não vai. Já estava lá, a gente não pode falar não vai. Essa mania que quando a pessoa morre, fica, não vai, já está morto, gente. O corpo já não está ali, o espírito já foi, não adianta falar não vai, já foi. E aquele desespero, aquela choração. Aí eu não chorei, assim, né? Passou uma semana depois da missa do 7º dia. A vovó era muito católica. Aí, tudo bem.
Minhas primas me chamaram, aquela reunião de primas. E por que você não chorou com o vovô? Você morava com ele, você gostava do vovô? Porque e aquela, né, aquela acusação, mas eu falei, gente, eu não chorei porque eu sei que ele estava em paz. Como você sabe? Ah, e aquela coisa, aquela briga, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí minha consciência começa, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente sabe que é verdade. Mas as pessoas buzinam tanto na nossa cabeça que muitas vezes a gente faz assim no caminho, né? E eu, ai meu Deus, será que eu fui? Um dia chorando tanto, que passou 3 meses, eu comecei a chorar, estava num desespero, porque de tanto que ela não parava de falar. E eu falei, ai meu Deus, será que eu fiz errado? Não chorei, eu chorei, mas não precisava gritar, gente. Eu chorei, eu estava com o coração tranquilo, eu não estava desesperado. Falei, será que eu não gostava mesmo do meu avô? Porque eu não estava desesperada, eu estava triste só. E aí eu rezei para os meus anjos, e rezei, e dormi. Lembrando do café, dessas coisas que ele fazia para mim, né? Eu fui dormir. Da gente assistir Luta Livre, que eu assistia porque ele gostava. Aí a gente levava, ia passear, eu comecei a pensar essas coisas minhas e dele, né? E quando dormia, eu me via assim, flutuando. E de repente eu vi um lugar assim, falei, gente, que lugar é esse? Era meio escuro, e gente gemendo, coisa e tal. Aí eu vi uma luzinha azul vinha vindo. E eu vi uma mão com uma lanterna, e ele fez assim no meu rosto, falou, ei, sou eu. Eu falei, vovô, você era aqui? Já? Falei pra ele, né? Ele falou, já? Eu fazia isso quando eu estava vivo? Eu vinha toda noite ajudar nesse ambiente. Eu vinha ajudar os caídos, os que vinham na criminalidade. E agora que eu estou livre do corpo, é muito melhor. Vem comigo, vou te mostrar meu trabalho. E eu vi, ele dava água na boca de um, ele não doutrinava nada. Ele ia, ajudava, abraçava, dava água, que eles bebiam água ainda, que eles precisavam de uma fé. E eu fui com ele, para mim, eu fiquei a noite inteira andando com ele. Mas quando eu acordei, que daí, desses sonhos, eu acordei assim, não fazia nem 15 minutos que eu tinha dormido. Para mim, parecia a noite inteira. E ele me mostrou o trabalho dele. E falou, a gente não precisa chorar, não, o choro só atrapalha. Porque, olha, minhas costas doía com aquelas lágrimas. E aí foi. E aí, eu falei, foi um sonho. Aquele sonho que eu pedi para Deus, eu estava num desespero tão grande. E nós, quando sonharmos e pedimos, não vamos pensar que elas vão pedir e amanhã acontecer, né? Talvez aconteça, a gente não lembra, porque não precisa lembrar, ou não pode lembrar. Então, esse sentimento de realidade, você vivenciar, é como a gente sair daqui, abraçar um amigo ali, é a mesma coisa. E esse é o espírita. Então, depois de todas essas coisas, o Allan Kardec pergunta, por que não recordamos sempre dos sonhos, mesmo dos bons? Por que a gente não recorda? Nisso que chama sono, não há mais do que o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria, pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Ou seja, nós percebemos essas sensações pelos órgãos perispirituais. Então, isso dá necessidade de acalmarmos, de confiarmos, de adentrarmos no mundo espiritual confiantes e sem medo. E sabendo que de lá nós receberemos orientação, ajuda. É que nem o caso também do... Não tem pra gente contar. O caso do Walter. Do Walter a gente falamos, né? Do Marcelo. O Marcelo também, no mesmo livro. Edivaldo nos conta, né? Que ele conheceu a família. Marcelo era um jovem, 14 anos, todo feliz da vida, com sonhos, com programação de vida, mas ele começou a ter um problema, uma disfunção muscular, que causava-lhe dores tremendas, impossibilitou de andar, não podia mais usar as pernas. As dores terríveis. A mãe procurou o médico de tudo quanto é jeito, e não tinha regressão, era só progressivo. E ele continuaria tendo cada vez mais até tomar conta de todo o corpo dele. Ele tinha que ficar sentado numa cadeira de rodas, amarrado, para não cair, porque ele não conseguia mais do quadril para baixo se equilibrar. Ele contava com 16 anos, parou de estudar
estudar e era revolta pura. Ele não acreditava, ele xingava. E ele via a mãe dele cuidando dele, e um dia, tão cansado, tanta dor, ele parou e observou a mãe com tanto carinho, tanta diversão, sempre pronta, sorrindo, calma, tranquila, ajudando ele, com todo amor. Esse dia ele parou e olhou para a mãe e falou, oh, meu Deus, orou com fé. Por que que eu não tenho essa fé da minha mãe? Por que eu não consigo ter essa calma? E pediu, suplicou do coração, me ajude, por favor. E aí ele adormeceu. Aí a pouco, e sonhou. Sonhou o sonho espiritual, o sonho espírita. Ele sonhou que o anjo da guarda dele bateu no ombro dele e falou, vem comigo, eu te mostrar uma coisa. E aí ele se sentiu feliz, ele viu que ele podia flutuar, ele mostrava as pernas para andar, ele não tinha dor, ele estava feliz, viu uma paisagem maravilhosa, uns campos vastos, verdes, lindo, e viu ao longe um grupo de mercenários cavalgando. E ele olhando para aquele grupo, ele se sentiu atraído pelo cabeça, pelo chefe do grupo. E ele não sabe, o magnetismo que o puxou, que é o nosso magnetismo que nos prende as coisas. E ele foi puxado para aquele jovem, sádico, malvado, sem atitude de respeito à vida ou qualquer coisa. E ele acompanhou aquele jovem, destruindo vilas, matando jovens, crianças, velhinhos que não podiam nem falar para se defender, acabava com tudo e rindo, sentindo satisfação. Aí ele continuou acompanhando ele em calabouços, onde ele torturava as pessoas, jovens que lhe faziam confessar o que eles haviam feito, que preferiam a morte para eles, a libertação, do que ficar lá. E mais coisas até que ele não aguentou mais. Ele falou, pelo amor de Deus, anjo guardião, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não consigo mais ver isso. Ele falou, ok, não vou tirar mais antes. O que você acha? Se você tivesse condição de dar de qualificar ou dar uma opinião a respeito dele, justificar o que ele faz ou não, o que você faria com ele? Qual punição você daria? Aí ele falou, eu faria ele beber até a última taça de sangue, todo o sangue que ele derramou. Eu cortaria as pernas para que ele não pudesse mais andar, as mãos para que ele não pudesse mais atingir ninguém. Eu lhe furaria os olhos para que ele não visse mais nada ao seu redor. Eu lhe travaria a garganta para que ele não usasse a voz nem para pedir misericórdia a Deus. E além de tudo isso, eu faria ele se rastejar do resto da vida. Ele falou, foi dada a sentença. Mas a misericórdia divina tem outros caminhos. A misericórdia divina é sábia. Porque este ser foi você. Este jovem foi você. Aí ele se desesperou. Ele falou, não, meu filho, não se desespere. Volte e faça melhor para vencer nessa nova jornada. Ele acordou de repente, lembrando de tudo. Lembrou-se de todo o sonho. Mas ele lembrou e acordou feliz pela oportunidade recebida. Marcelo estudou, voltou para a high school, estudou, se formou advogado, prestou para magistrado, se tornou juiz para defender e orientar aqueles que se perdiam e se desviavam do caminho. Ele ficou, não sei se ele já desencarnou, mas ele ficou cuidando de todos aqueles que vinham às suas mãos. As pessoas até falavam, mas quem vai libertar esse robô, não sei o quê? Chamava, conversava particularmente com cada um e falava, não faça assim, não desvie seu caminho, sua vida. E ele falou, enquanto eu tiver forças, eu continuarei trabalhando. E o sonho, de vez em quando, ele tinha para adquirir forças. E ele falava dos sonhos de entrar no plano espiritual. Então,
Então, minha gente, sonhos não são coisas fantasiosas. Sonhos é a nossa ida para o plano espiritual. Sonhos são as nossas lembranças de quando estamos lá. Mas lembrarmos daquilo que precisamos só vai depender de nós. Da nossa correção íntima, do nosso melhoramento, da nossa busca de seres melhores seres humanos, de reconhecer os nossos erros, que muitas vezes é difícil, de nos ajudar a amar não só o próximo como nós mesmos. Nós precisamos crescer de dentro para fora para aprendermos. Porque Chico nos diz, isso é uma mensagem de Chico, sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Isso é uma frase de Chico Xavier. Os sonhos não morrem, eles estão sempre vivos. Não só os sonhos daqui do agora, mas esses sonhos que nós falamos, né, as lembranças que nós qualificamos como sonhos. Ou seja, o nosso desprendimento quando dormimos. Então eles adormecem na alma, no ser, no espírito. A vida é construída nos sonhos e concretizam-se no amor. Outra frase de Chico. Então a vida é construída nos sonhos. Ou seja, que nem Marcelo, que nem a jovem, reconstruir o caminho deles, reconstruir a vida. E quem vai dizer que nós já não sonhamos, não lembramos e refizemos os nossos caminhos? Quem vai dizer que nós nos arrependemos? Muitas vezes a gente tem algum problema, e aí a gente levanta no dia seguinte, eu vou perdoar ele. Pra quê? A vida vai ficar melhor assim. Ou se não, não vou fazer, eu ia fazer isso, não vou. Que nem a jovem que ia se suicidar. E no sonho, eles mostraram para ela, por que não? E ela levantou com uma vitalidade tão grande, valorizando a vida. Ela falou, por que eu pensei isso? A minha vida é melhor. Não vou perder a vida porque eu estou doente. Um dia a morte virá. Daí 2 semanas ela desencarnou. Se ela tivesse se matado, que nem os amiguinhos ficam, né, no ouvido, 2 semanas antes, olha o que ela teria feito. Uma eternidade para ela. E ela esperou porque ela recebeu do anjo guardião a orientação de continuar e acordou assim. Então, a vida é construída nos sonhos. Só que ela é concretizada no amor. Porque os sonhos, muitas vezes, não são aquilo que nós queremos. Nós sonhamos com o inimigo. Nós temos que concretizar no amor a esse inimigo a nossa salvação. O nosso crescimento. A nossa evolução espiritual. Então, vamos sonhar, gente. Vamos procurar sonhar o sonho espírita. Ou seja, vamos acalmar a mente. Vamos respirar bem fundo, deixar o ar entrar, chegar aqui no estômago, dar aquela paradinha ali, sabe? Que não tenha medo de estufar a barriga, não, que nem faz na yoga. A gente tem que puxar, estufar bem, deixar o ar e depois soltar. E junto com ele, as nossas dores, as nossas tendências. E adentrar no plano espiritual de alma limpa. Não limpa dos nossos defeitos, não limpa das nossas características, limpa dos nossos sentimentos de vontade de crescer, limpa de sinceridade para ir lá aprender. Nem que a gente vai levar umas palmadas, levar umas broncas, mas é isso que nós precisamos. Então vamos sonhar junto, sonhar num mundo melhor, sonhar na vida melhor, num planeta melhor, e numa evolução desse planeta, porque ele evoluiu, ele ou ela, a Terra, nós estaremos juntos evoluindo, como seres humanos e como espíritos. Muito obrigada, uma boa noite a todos.